Salve, salve, rapaziada tricolor, salve, salve, rapaziada torcedor dos clubes, aqui quem vos fala mascarado tricolor, caralho, tô vesgo aqui, hein? Pra comentar rapidamente aí, sobre essa derrota pro Galo. Cara, derrota 1-0 protocolar, né? De dois times, de um time que era o Galo jogando dentro de casa, que vem em uma crise aí, né, pelo que falaram ali até na televisão, tinha poucos pontos no campeonato, é um time também que perdeu a final do Mineiro, e tinha poucos pontos no campeonato, estava ali sendo ameaçado pela parte de baixo da tabela. No último jogo, sob protestos, né? No último jogo em casa, sob protestos, colocou 10 mil no Mineirão. E hoje queria vitória a qualquer custo dentro de casa, queria pontuar. E foi um time que eu acredito que na maior parte do jogo mereceu a vitória, porque buscou mais, porque não foi tão criativo, mas pelo menos arriscou mais de fora da área. Tinham jogadores que estavam mais comprometidos com a vitória do que os jogadores do São Paulo, que um time como o São Paulo, que não tem jogadores brilhantes, né? Tem bons jogadores, e os jogadores que eram brilhantes praticamente faleceram, né? Um time como o São Paulo, que depende exclusivamente dos 11 titulares, né? Porque se joga qualquer outro cara ali diferenciado, a gente sabe que a capacidade criativa do time, principalmente ofensiva, que já é pouca, né? Ela se torna quase nula. Então, em um time como o São Paulo, a gente vai ver isso daí no decorrer do ano, né? Tem muita gente, o torcedor é normal se iludir, né? Mas tem muita gente que se ilude com a capacidade do São Paulo de tentar disputar esse título até o final. E esse jogo, na minha opinião, uma derrota comum, normal, né? Mas é uma derrota que mostra que esse time não tem capacidade de brigar até o final, né? Porque seria uma derrota comum para um time que está disputando o título se a gente estivesse falando de um Brasileirão de 2015, 2016, 2017, 2018, 2014, né? Para o Brasileirão de hoje, não, né? Para o Brasileirão de hoje, em que a gente tem times como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Fluminense, que não param de vencer, né? Não no caso do Flamengo, né? O Flamengo mais por elenco, mas como o Flamengo e como o Palmeiras, que não param de vencer, e como o Flamengo, que tem o elenco que tem e que já vai estar nas cabeças, não vai demorar muito para emendar 4 vitórias seguidas e estar nas cabeças. Então, num Brasileirão que a gente tem time desses, esses times eles não perdem pro Galo nem dentro nem fora de casa. Não perdem para esse Galo. Eles ganham do Galo dentro e fora de casa. Assim como eles vão ganhar dos times pequenos dentro e fora de casa. E aí não é que o Galo é pequeno, né? Não é que o Galo é pequeno, muito longe disso. O Galo é um clube grande. Mas na fase que o Galo tá, na fase que o Inter tá, né? No baixo nível que esses times têm demonstrado de futebol, esses times que dominam, né, que estão dominando o futebol brasileiro, eles não perdem para esse Galo fora. Eles chegam na última rodada brigando entre si com uma quantidade de pontos absurda que eles fazem vencendo times como o Galo na fase que está fora de casa. E o São Paulo não consegue vencer. O São Paulo faz um jogo burocrático contra um Atlético Mineiro que também não teve tanta criatividade, mas arriscou mais de fora da área, mas faz um jogo burocrático e de muitos erros e muito ineficiente. Então, no segundo tempo, que a gente teve mais posse de bola, né, que a gente conseguiu controlar melhor as ações da partida, em nenhum momento a gente conseguiu assustar o Atlético Mineiro. Não tomamos sustos, mas em nenhum momento a gente agiu como um time líder de campeonato. Em nenhum momento a gente conseguiu impor uma dinâmica, uma intensidade num jogo que a gente teve o domínio das ações, pelo menos no que diz respeito à posse de bola, né? Domínio tático ali no segundo tempo. A gente não conseguiu impor a intensidade necessária de um líder de campeonato. E aí não nossa, mas você estava iludido com o título? Cara, a gente que é torcedor, né? É claro que eu sei que eu tô errado, né? Claro que eu sei que a chance do título é quase nula, e eu não acredito na maior parte dentro de mim, mas a gente sempre tem aquele pingo de esperança, aquele fiozinho de esperança lá no fundo. Mas quando a gente assiste um jogo desse, até o fio de esperança, que já é pequeno, a gente faz com que ele se misture ao restante do nosso pessimismo, porque não dá.
É uma derrota normal para um time que vai, sei lá, disputar uma Libertadores, que vai disputar ali o meio de tabela. Acho que é a Libertadores, né? Talvez, né? Mas não é uma derrota para um time que quer disputar o título brasileiro. Um time que quer disputar o título brasileiro não tem as opções que o São Paulo tem no banco. O Lucas machucou agora, o Cauli vai jogar o restante da temporada e essa que é a realidade. Olha a partida que o Cauli fez hoje. E o Lucas já estava mal também, então não tinha esperança no Lucas, agora ele machucou, não sabemos quando ele vai voltar. Pelo jeito vai demorar e a gente vai jogar com o Cauli no meio campo. Olha a partida que o Cauli fez. O Cauli é jogador de time pequeno. E nem em time pequeno ele jogou ano passado. Ele vai fazer essa partida burocrática que ele fez hoje, onde ele mais errou do que acertou. Entrou o Ferreirinha morreu. O Ferreirinha, quando ele ainda tinha uma confiança em alguma coisa, ele ainda produzia alguma coisa. Hoje ele morreu. Hoje ele é jogador que entra em final de segundo tempo. E ele já tem a mentalidade, já entra com um jeito de derrotado de jogador de final de segundo tempo. Que não quer mais estar ali, que não consegue mais produzir para o time. Que precisa de novos ares. O Tapia, na melhor fase que o Tapia tá, ele ficou no banco agora todo esse tempo e agora ele volta e faz essa partida aí. Já era bagre, agora bagre sem confiança fica muito mais bagre. O Luciano, né, hoje nem tanto culpa dele ali, mas o Luciano não joga mais futebol há muito tempo. Jogador que faz gol. Agora, com a responsabilidade que ele deveria ter de criar a jogada, sendo camisa 10 do time, ele não consegue, ele não tem essa capacidade, é a realidade. O São Paulo tem 3 jogadores regulares no elenco. Caleri, Lucas Ramon e Marcos Antônio. 3 jogadores regulares. E 3 jogadores que são responsáveis por essa criatividade ofensiva. É muito pouco, porque quando esses jogadores não jogarem futebol, que foi o que aconteceu no dia de hoje, Lucas Ramon nem entrou em campo, né? Não jogou. O Caleri hoje anulado. Quando estava ali, errou tudo também. O Marcos Antônio simplesmente não apareceu, não conseguiu dar aquele lançamento, tirar aquele coelho da cartola que ele tirou nos outros jogos e que nos proporcionou a vitória. Quando esses jogadores não conseguem jogar, quando esses jogadores são bem marcados, quando esses jogadores são anulados ou então até mesmo eles não estão no dia deles, acabou. O São Paulo não produz nada ofensivamente. O São Paulo não produz nada com o Lucas, que agora vai ficar machucado, não produz nada com o Cauli, que agora vai começar a jogar mais, não produz nada com o Luciano, não produz nada com o Bobadilha, que hoje fez uma partida pífia, uma partida ridícula, errou tudo que tentou. Mas não é o único, né? São Paulo tropeçou nos próprios erros e não conseguiu produzir uma jogada ofensiva decente. Não conseguiu finalizar ou ter uma chance clara de gol em nenhum momento na partida. E no final da partida ficou alçando bola na área de qualquer jeito. Enzo Dias errou tudo também que tentou, errou todos os cruzamentos, errou todas as tomadas de decisões, errou todos os passes possíveis. Não estava no dia dele. Então, isso é o São Paulo, rapaziada. Essa derrota é a realidade de São Paulo. Agora vai enfrentar o Palmeiras em casa, com todo esse retrospecto negativo que a gente tem aí contra esse time do demônio. E o que será que vai acontecer? Eu não sei. Resta-nos assistir e torcer, né? Vamos ver se a gente recupera a liderança contra o atual líder do campeonato. Vamos ver se a gente entra para honrar as bolas no saco que esse jogador tem, para honrar a camisa do time. Vamos ver se eles vão entrar pelo menos com vontade. Vamos ver se o Marcos Antônio, dessa vez, vai conseguir tirar um coelho da cartola, porque hoje não tirou. Vamos ver se o Caleri vai entrar e vai brigar em todas, brigar mais. Geralmente não falta isso dele, mas brigar com mais eficiência. Vamos ver se o Lucas Ramon, diferente da partida que ele fez contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, que foi pífia também, vamos ver se ele consegue fazer uma partida diferente. Ser aquele jogador que a gente necessita dele, que é um dos melhores do time ofensivamente. Vamos ver se o Bobadilha não vai estragar tudo. Pelo menos vamos ver se existe um pingo de esperança nele. Vamos ver se a zaga não vai entregar. E principalmente, vamos ver se o juiz vai ser imparcial. Não vai falhar feio. Vamos ver como é que a gente vai jogar. Então, é uma derrota protocolar, mas uma derrota que
expõe para mim muita fragilidade do time, né? E aí, para além do Roger, eu acho que gera uma fragilidade do time em tempos ali. Eu acho que São Paulo é bem treinado, né? Esse time que tá jogando aí para mim ainda é o time do Crespo, porque o Roger para mim não deu cara nenhuma dele no time. É um time que toca bem a bola, se movimenta bem, mas necessita de jogadores com qualidade técnica acima da média e que precisam jogar bola. Necessita de mais jogadores assim. Necessita de, quando o Marcos Antônio não estiver bem, de um outro jogador que consiga tirar um passe, um coelho da cartola. E não tem. Não tem. Né? Então, acho que eu vou ficando por aqui. Me enrolei bastante aí no vídeo. Mas é isso. Derrota protocolar pro Galo. E agora é esperar o final de semana. Não siga mais o líder. Mas o mais importante de tudo, vamos lá. 16:45. Vamos focar nesse objetivo, que é o nosso principal. Tamo junto.